Ô, Thiago Gás, Oi. vamos estar retirando o seu celular de cima da mesa? Porque ele tá buzinando aqui, parece Retirando um o calhambeque. Socorro, gente. Ó, não vai dar pra tu ficar mastigando esse pingudouro aí não, cara. Ah, não, mano. Não, senhor. Vai tá... Começando mais um Petit Comitê e já vou começar com uma pergunta capciosa aqui, ó. Ana Carolina perguntando: Júlia, o que aconteceu que agora não tem mais aquela galera da produção que tinha antes nos vídeos do início do canal, como várias câmeras, microfones, edição, etc. Então, aconteceu que não dá pra fazer YouTube com uma equipe enorme. Quando a gente começou já no primeiro vídeo do Petit Comitê, eu cheguei a comentar isso com o Ben Solino, assim, tipo, não dá pra ser viável ter um canal no YouTube com esse monte de gente, porque isso não vai se pagar nunca, entendeu? Fica um custo altíssimo. Aí a gente já durante a equipe a gente reduziu bastante, mas eu achei que tava ficando, eu tô muito acostumada a fazer vídeo pro YouTube há muitos anos. E o ritmo que a gente tinha com uma equipe fora, que vinha e que tinha que ter um dia específico para gravar e que só gravava a cada 15 dias, começou a ficar um negócio tão burocrático e tão televisivo que chegou uma hora que eu falei, quer saber, eu vou fazer o Petit Comitê como eu faço o TV Petiscos, como eu faço os passo a passo, mais prático, do jeito que eu tô acostumada a fazer internet. Acho que na internet a informação, o conteúdo é mais importante do que a forma. Óbvio que é legal você ter uma luz boa, inclusive esqueci de virar a luz pra mim aqui, atenção. É óbvio que é legal você ter uma luz boa, é legal você ter um som direito, continuamos tendo duas câmeras, continuamos tendo luz, continuamos tendo microfone, o que não tem é essa burocracia enorme, essa coisa que, não, a equipe só pode se locomover a cada 15 dias, aí os assuntos começam a ficar antigos, as coisas começavam a ficar velhas, e eu acho que não é assim que se produz conteúdo pra internet, pelo menos no meu ponto de vista. Então eu preferi produzir as coisas sozinha. O Benson ainda é sócio no canal, obviamente, mas eu resolvi produzir de outro jeito, porque eu acho que tem mais a cara do YouTube, fica mais fresco, fica mais prático, e eu posso gravar na hora que eu quiser. Isso é mais importante, que eu quiser e que eu puder, inclusive. E foi isso. Haja paciência, Gigi Kisses, acho que é esse o nome dela, me pergunta o seguinte: como você desenvolveu esta personalidade tão calma, sabendo sempre dar respostas tão ponderadas e sem ficar em cima do muro? Calma? A resposta do público. Tá vendo? Aqui o público responde, gente. Primeiro, eu não sou uma pessoa exatamente calma, mas eu sou uma pessoa meio contraditória, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito paciente, eu sei esperar as coisas durante muito tempo, nesse sentido, assim, sabe? Ter muita paciência para esperar as coisas acontecerem. Por outro lado, eu sou uma pessoa muito impaciente, às vezes, com coisas enroladas. Eu não sou exatamente uma pessoa calma. Qual é a definição, Thiago Gás? Não sou calma, sou baixinha nervosa daquela. Baixinha nervosa. Mas não sou briguenta, exatamente, sou baixinha nervosa. Mas o que eu acho dessa coisa da opinião, a coisa de ser ponderada, assim, sei lá, e falar e tentar pensar as coisas sem muito conflito, é que eu não gosto de conflito mesmo. Eu acabei eu consigo explicar essas coisas calmamente, porque na verdade eu não quero criar conflito. Acho que já tem bastante conflito na internet entre as pessoas hoje em dia. Então eu faço questão de explicar as coisas calmamente e ponderadamente, tentando mostrar pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, apesar de mostrar o meu, sabe? Sem ficar em cima do muro, porque também ficar em cima do muro não adianta nada, né? Se eu ficar aqui falando que tudo é bom, tudo é maravilhoso, só acaba sendo inútil, na verdade, porque eu imagino que as pessoas me perguntam porque elas querem saber minha opinião e não a opinião geral. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eu não gosto de conflito, então eu tento ponderar, eu tento chegar a uma conclusão. Eu tenho amigos de opiniões muito diferentes, então eu acabo ouvindo pontos de vista muito diferentes. Tem coisas que eu mudo de opinião, porque as pessoas me falam as coisas, tem coisas que eu não vou mudar de opinião, eu vou continuar achando igual, mas entendo que a pessoa pense diferente, então eu acho que eu consigo ponderar por isso, porque eu gosto de ouvir o que as pessoas falam e mesmo tendo opinião diferente de mim. Né, Thiago Gás? Isso ali. E tem uma outra frase também que minha mãe sempre falava pra mim, que o meu avô falava muito, que o importante é criar discórdia. Então,
Eu não gosto de criar conflito, mas discórdia é sempre saudável. Discutir as coisas, não concordar, é bom, é saudável, é inteligente. Discórdia faz as pessoas pensar, né? Exatamente, faz as pessoas pensarem, faz a gente falar, mas peraí, não é bem assim, vamos conversar, vamos discutir. E se fosse outra coisa? Então, eu acho que eu tenho essa coisa, e eu tento fazer isso calmamente, porque é o jeito que eu gosto de falar, assim. Exceto quando eu tomo uns vinhos, aí eu falo mais alto. Pergunta polêmica. Cauê Felipe, ó a confusão que você vai me arrumar. Beyoncé é realmente um ícone da moda? Eu não acho a Beyoncé um ícone da moda. Acho a Beyoncé um ícone da música, uma cantora dessas que vai ficar pra história. Mas eu não acho que ela seja ícone de estilo, assim, de moda. Inclusive porque o forte dela não é esse. Não é uma pessoa que você vê que tem como eu posso falar, uma expressão de estilo muito forte, assim. Eu acho que ela tem bons figurinos pra show, acho que ela tem uma boa stylist, mas eu acho que ela não tem nada, assim, que é, sei lá, uma pessoa que é um ícone de estilo, entendeu? Acho que as pessoas confundem um pouco isso. Não acho, mas eu acho a Beyoncé maravilhosa. Tem uma pergunta boa da Narielle Nascimento que mandou por e-mail. Quem quiser mandar e-mail pra gente responder perguntas, que não quiser mandar nem pelo Twitter, nem pelo YouTube, nem por lugar nenhum, pode mandar por e-mail, petisquetes@juliapetit.com.br. Tem só o serviço. E a Narielle Nascimento me pergunta o seguinte: você já falou como iniciou Petiscos e seus vídeos no YouTube, que sempre foram intencionalmente uma forma de ganhar dinheiro com o publi e fazer um negócio bacana, bem feito, etc. Porém, vejo youtubers e blogueiras de sucesso dizerem que quando começaram não tinham noção que chegariam aonde estão. E que a dica que elas dão para quem está querendo começar é não pensar em dinheiro e fama, justo no momento em que acabou de cair a ficha, que dá sim para viver das internet. O que você pensa disso? É assim mesmo fazer só pela vontade de ter o seu espacinho na internet ou tem que ter um foco e sempre pensar que pode sim vir a ser o seu trabalho? Seguinte, não é bem assim, não é que eu já comecei de propósito para tudo ser publi. Na verdade, como eu venho do mercado publicitário, vim do mercado, eu queria muito ter um site, ter uma coisa para levar informação de moda e de estilo de vida, que eu tinha muita vontade, porque eu absorvia muita informação e eu precisava repassar, e eu sabia, por vir do mercado publicitário, que dava para comercializar esse espaço. E aí comecei a criar formatinhos que eu achei que iam agradar o mercado para a gente conseguir sustentar esse negócio. Porque era um negócio novo que eu estava começando. Eu tinha o estúdio de produção musical, mas eu fazia o Petiscos paralelamente. Isso posto, eu acho que é importante, sim, o que elas falam, de começar, na verdade, não é só começar gostando do que você faz, mas é começar pensando que o conteúdo tem que ter muita qualidade. De nada adianta você ter um foco comercial nas coisas, ou até fazer o que você gosta, mas de repente o que você gosta não tem a qualidade suficiente para ser legal. Eu acho que qualquer coisa que você faça na internet, ou em qualquer trabalho que a gente faça, na verdade, a gente tem que fazer bem feito, tem que ter qualidade, tem que entender por que você está fazendo aquilo. Quando você tem qualidade, quando aquilo tem uma importância, que seja para um segmento específico, aquilo vai funcionar. Eventualmente aquilo pode funcionar comercialmente e você pode vir a ter clientes que se interessem pelo teu trabalho. Então, na verdade, acho que tanto faz uma coisa ou a outra. Você pode ter um tino comercial grande, ou você pode começar só porque você gosta e você quer fazer um conteúdo de qualidade, mas o importante é isso, é a qualidade. Não adianta só você ter o tino comercial e falar assim, eu vou fazer isso aqui para ganhar dinheiro. Se não for legal, não vai adiantar nada. Entendeu? Paulo Barru, tá, Tizes Paulo, é isso, Tizes Paulo? Paulo Barru, que fala? Espero que sim. Ele fala assim: Júlia, caso Brangelina, o desfecho estava escrito nas estrelas ou o Brad é apenas um grande cafajeste? Então, na verdade eu acho que a gente fica sempre desolado quando uma família, porque era uma família. Eu acho que quando rola uma dissolução de uma família dessa, assim. E acho engraçado as pessoas acharem que em algum momento da vida a gente vai saber o que acontece na vida particular de duas pessoas. Com tudo que a gente lê e que a gente publica e tudo, a gente nunca, jamais, a gente vai saber ou o que essas pessoas querem que a gente saiba, ou que outras pessoas estão inventando sobre o assunto, mas a gente nunca, jamais... A gente imagina, a gente não consegue saber dos códigos e das relações íntimas de pessoas muito próximas da gente, sei lá, às vezes pai, mãe, tios, amigos. A gente não sabe quais são os códigos íntimos da vida das pessoas. Imagina pra gente saber o que aconteceu nessa história. Eu não acho que o Brad Pitt seja apenas um grande cafajeste. Acho que
As pessoas ficam fazendo muita botaria. Mas o que eu acho que ficou pior nessa história toda, na verdade, e que eu fiquei conversando com a Gabi Sayuri, que é uma leitora que sempre me manda muitas perguntas, e eu acho que ela me mandou essa pergunta para o Petit Comité, mas a gente acabou conversando na timeline do Twitter ontem. Ontem, terça-feira, tá, gente? Hoje é quarta, eu tô gravando para publicar amanhã, na quinta-feira. Ela me perguntou o que eu tava achando dos memes da Jennifer Aniston por causa dessa história. E eu fico meio, sei lá, eu falei pra ela, eu acho meio ruim, né, cara? Porque as pessoas continuam tratando a Jennifer como se ela fosse uma solteirona raivosa, invejosa da relação dos outros, mesmo que através de piada. Eu não acho legal isso. Acho muito feio fazer isso com a Jennifer, sabe? Não acho legal. Sim, faz mais de 20 anos que eles estiveram juntos. Não faz 20, faz tipo uns 15. 15 então, não. Gente, tá não, se os dois estão casados, casados não, se os dois estavam juntos há 12 anos, faz esse tempo. Mas eu acho feio as pessoas... A primeira coisa que vem é piada com a Jennifer Aniston, sabe? É uma piada com a Jennifer. As pessoas continuam enchendo o saco por causa dessa história 12 anos depois. Imagina o saco que é pra ela isso. E o que ela acha disso a gente não vai saber nunca. Também, igual a história, a gente pode ser que a gente saiba alguma coisa que ela queira que a gente saiba, mas não necessariamente a gente vai saber o que ela acha dessa história. Então, acho bizarro, assim, hoje alguém me mandou, não sei se foi a Gabi também que me mandou hoje de manhã, a capa de um jornal com ela rindo, era só ela rindo, assim. Era tipo o fim do Brangelina, era chamada e a Jennifer Aniston morrendo de rir, assim, gargalhando. Acho ridículo fazer isso. Acho que não faz mal, não faz bem pra mulher nenhuma. Não faz bem para as mulheres, em geral, fazer esse tipo de coisa. Um saco, cara. Imagina a mina, cara. 12 anos depois, o nego ainda faz piada com essa história. Deixa a Jennifer em paz, cara. Deixa ela sossegada lá. E eu fico imaginando que uma família grande dessa deve ter... O bagulho devia estar louco pra chegar nesse ponto. Então, difícil. A Júlia Anichazi pergunta o seguinte. Júlia, com a morte do ator da Globo, o Domingos, recebi várias mensagens alegando que a morte dele era um castigo divino. Vai vendo. Presta atenção nessa história. Era um castigo divino por causa dos rituais mostrados na novela. O que você acha dessas pessoas que tentam diminuir ou justificar a morte de alguém ou alguma tragédia como um castigo divino porque a pessoa segue uma determinada religião? Acho que castigo divino já é para a própria pessoa retardada que pensa esse tipo de coisa, né? Na verdade, acho que quem tá castigado é a criaturinha que tem o cérebro do tamanho de uma bolinha de gude para pensar esse tipo de coisa. Acho incrível esse tipo de misticismo, como que as pessoas podem... Primeiro que, assim, a falta de empatia das pessoas e de respeito, de achar que algo no além vai te castigar porque você segue essa ou aquela religião ou mostra isso ou aquilo... Mas é de uma cretinice, desculpa ser mal educada, mas na boa, é de uma cretinice, de um nível de imbecilidade que assim, as pessoas estão loucas, desculpa. A gente já falou disso aqui algumas vezes, assim, as pessoas acham que o seu ponto de vista, a sua religião, a sua tem razão sobre a vida alheia, ou sobre uma obra de ficção, ou sobre qualquer coisa. Pelo amor de Deus, gente, um pouco mais de empatia, delicadeza e educação. Falta de educação falar essas coisas, no mínimo. Você pode até achar esse tipo de coisa, mas cala a boca, fica quieta, não se faz esse tipo de comentário. Coisa feia comentar isso da morte dos outros. É uma tragédia. Tinha uma família, essa pessoa tem amigos, tem família, tem um trabalho, tem companheiros, um monte de gente ficou péssimo por causa dessa história, as pessoas ficam em luta por causa disso, aí o nego acha que, não, bem feito, porque foi lá e fez não sei o que. Eu não vi a novela, não sei que rituais tinham, mas não interessa. Tombada. Tem uma outra pergunta boa aqui. Joana Belliomini me pergunta, é Belliomini, né, que você fala? É Begliomini, mas é Belliomini que a gente fala. Belliomini. É Bello, como se fosse com LH. Depois do caso Burkini, na França, né, que a gente falou semana passada, o que você acha da atitude sustentável de proibir a venda de copos e pratos, talheres também, de plástico, na França? Acho maravilhoso. Acho que não tem nada que ter copinho, pratinho e talherzinho de plástico, gente. Completamente desnecessário. Acho que tem 1000 maneiras de você ter pratos, utensílios para comer descartáveis, que são mais sustentáveis, de outro tipo de material. Acho que dá pra ter um monte de jeito e acho maravilhoso. Acho que tudo que for nesse sentido de tirar plástico das coisas... Aqui a gente tem o tal do negócio da sacolinha de plástico, mas tem tanto plástico que tem que tirar do mercado ainda, que toda iniciativa para proibir coisas de plástico eu acho maravilhoso. Acho que aí, ó, os franceses arrasaram.
Só porque eu xinguei eles semana passada, eles foram lá passar e falei. A Raquel faz uma pergunta boa. Ela pergunta o seguinte. Essa pergunta é do mozão que sempre te assiste. Que é o seguinte. Conta como não enjoar da rotina de trabalho, mesmo quando é apaixonado pelo que faz. E trabalha com criação. É infernal. Quando, por exemplo, quando eu trabalhava com produção musical, era infernal, assim, porque você tinha que estar constantemente com ideias na cabeça. Pra publicidade, então, você não tem tempo, né, você não tem tempo da criação, você não tem tempo da criatividade. Você tem que entregar as coisas rapidamente, você tem prazo. Então, na verdade, era um estado de pesquisa constante para poder ter ideias rápido e poder responder isso rapidamente. E enjoa. Chega uma hora, por exemplo, quando eu fechei a produtora em 2013, para mim foi um alívio, porque eu voltei a ter uma relação normal com música. Não muito normal, porque o Thiago me vê falando com a televisão direto, quando eu vejo comercial e o som tá ruim, ou versão péssima, ou música copiada dos outros, eu fico falando com a televisão. Então assim, mas eu voltei a ter uma relação normal com música, então eu consumo música do jeito que eu quero, não do jeito que eu preciso mesmo, que foi bom. Mas acho que tudo cansa. No Petiscos, por exemplo, eu vivo me cansando dos processos. Eu às vezes me canso de fazer vídeo, eu me canso do tipo de matéria que a gente faz, mas a gente tenta sentar todo mundo e conversar o que a gente tem vontade de ver, o que a gente tem vontade de ler. Eu acho que, por exemplo, o Petit Comité pra mim foi um alívio, assim, porque vocês me mandam coisas e aí eu fico criativa pra falar de coisas, entendeu? Eu não tenho que pensar sozinha. O trabalho do Petiscos também é assim, como é uma equipe, é legal porque a gente pensa juntos. Então, quando a gente se cansa de um assunto ou de um jeito de falar de coisas, a gente muda isso. Então, é importante o cansaço, você enjoar da tua rotina de trabalho é fundamental pra você fazer um trabalho melhor. Porque aí você começa a pensar novas maneiras, de que outro jeito eu posso fazer isso? De que outra maneira isso ia ficar melhor? Ou que outras coisas eu posso fazer além disso? Então, enjoar da rotina eu acho mega saudável. Acho importante, inclusive, porque senão a gente fica lá, ó, fazendo sempre a mesma coisa. Mônica Oliveira fazendo aquelas perguntas úteis que eu adoro. Júlia, você adoça o seu café ou é purista da cafeína? Bebe sem açúcar e sem leite? Eu bebo café com açúcar. Eu gostaria de aprender a beber café sem açúcar, porque diz que é muito mais gostoso. Mas aí eu tento e quase morro, gente. Não consigo lidar. E eu gosto de café sem leite, mas eu gosto de café com leite também, aquele pingadinho bem gostoso de criança, assim. Chá eu tomo sem açúcar. Chá não põe açúcar. Às vezes, dependendo do chá, eu ponho um pouquinho de mel, assim, mas bem pouquinho, porque o doce no chá me incomoda muito. Eu gosto do chá do jeitinho que ele é. Mica Pianezzola. Tá cheio de nomes bons italianos hoje. Atenção. O que você acha dessa cobrança absurda imposta nos jovens? Com 30 já devem ter carreira de sucesso, casa própria, carro, família. Acho que sempre foi assim, na verdade. Acho um saco esse tipo de coisa. De você chegar aos 30 e estar estabelecido. Acho que mudou um pouco nos últimos anos, na coisa assim, as mulheres, pelo menos, elas escolhem ter filhos um pouco mais tarde para poder trabalhar. Acho que as pessoas não querem ter tanto carro quanto elas queriam ter antes. Acho que tem essa coisa ainda da casa, mas é uma pressão boba, assim. Na verdade, a gente não tem que sofrer com essa pressão. É lógico que quanto mais rápido você conseguir ir fazendo sua vida, melhor, assim. Eu acho que não necessariamente uma carreira definitiva, mas meu pai sempre falava que o importante de trabalhar é aprender a trabalhar e trabalhar. E aí a gente vai trabalhando. Tem uma puta cobrança, ainda mais hoje em dia, assim, que eu acho que tem esse monte de mogul, bilionários antes dos 30 anos. Gente, na boa, onde é que vai parar esse mundo? É tipo 3 pessoas no mundo que tem isso. Aí fica um pouco uma cobrança meio ridícula. Tipo, você tem um emprego normal, você é um loser, porque você não ficou milionário antes dos 30 anos. Um pouco cansativo isso, sabe? Então, sim, sempre vai ter esse tipo de pressão, sempre vai ter esse tipo de chatice, mas acho que cada pessoa tem um ritmo de vida, faz as coisas do seu jeito. Não acho que tem uma fórmula. Gica Fiero e Dani Brito perguntam sobre a mesma história, que é os dreads de lã de raver, né? Aqueles dreadzão de raver. No desfile do Marc Jacobs, que nego caiu de pau em cima de novo com aquela história de apropriação cultural. Vamos de novo. Apropriação cultural só se for das bonecas de pano do mundo que estão se apropriando do cabelo delas, né? Cabelo de lã. Isso posto, também tava conversando com um amigo que é muito inteligente no Twitter. Essa coisa de apropriação cultural, gente, não é qualquer coisa que é apropriação cultural. E os dreadlocks a gente já explicou aqui no Petit Comité. Não vem de uma única... Eles não têm uma única origem. Os dreadlocks não têm uma única origem. Pelo seguinte, quando você fala dreadlocks, você fala de... dread é um cabelo podre. Quando você fala dread, é um cabelo ruim, cabelo podre, cabelo maltratado. Ruim no sentido de maltratado, sabe? Ele vai grudando. E aí é os locks, é a cabeleira maltratada. Os dreadlocks, eles existem desde que existe cabelo sujo e maltratado no mundo. Ou seja, desde que a humanidade existe cabelo que vai grudar e vai formar
esses tubinhos, seja propositalmente ou seja naturalmente, porque simplesmente a pessoa não lava o cabelo e não cuida e vai virando uns dreads o cabelo. Daí falar que isso é apropriação cultural é um pouco difícil. Teve até uma menina acho que foi do New Yorker, uma jornalista que escreveu uma bobagem, sendo jornalista devia estudar um pouquinho mais, falando que a origem dos dreads é egípcia. A origem dos dreads não é egípcia. A origem dos dreads existe desde que existe o homem com cabelos. Os dreads têm origens muito diversas, que vai desde o povo nórdico até o povo da África, tem um monte de cabelos grudados na história do mundo. O que tem, que é por isso que a menina do New Yorker fala, que assim, o primeiro registro em museu que você tem de cabelo com dreadlocks são as perucas egípcias que tem nos museus, em vários museus do mundo, que eram umas perucas de dread, assim, que eles usavam. Que esse é o único remanescência como acessório que você acha inteiro até hoje, mas isso não quer dizer que é a origem. Justamente por isso que o dreadlock chama dreadlock, porque não é um penteado, é uma coisa que acontece naturalmente a cabelos maltratados, entendeu? Então, pelo amor de Deus. Esse negócio de apropriação cultural também tem uma outra coisa que uma menina me perguntou aqui. Aqui, ó. Essa história dos dreads é a mesma coisa, eu já falei, assim, o povo, depois de toda a globalização, depois de toda a luta por igualdade, por juntar os povos, das pessoas entenderem a cultura dos outros. Enfim, aí nego resolveu que quer separar tudo, né? Deve ser tudo amigo do Trump que gosta de muro, sabe? A pessoa gosta de muro. Aí a Esther Pinheiro me perguntou o negócio do vídeo da Clarice, e também as meninas falando da Clarice e da Jujude, que falam de feminismo, mas que é feminismo branco, ou feminismo azul, ou feminismo de bolinha. Gente, vai. Não, se a gente entrar nesse negócio de que você não entende que a pessoa é da periferia, ou se ela é branca, se ela é azul, se ela é de bolinha, porque afinal de contas ela é listada de vermelho e branco, então ninguém pode falar mais de nada, porque eu não posso dar opinião sobre absolutamente nada que diz respeito à vida de ninguém, ou posso tentar ajudar numa causa, ou na vida de uma pessoa diferente que não seja eu, porque a minha vida é minha, e a minha experiência de vida é única, porque ela é minha. Eu não consigo saber nem a experiência de vida do Thiago Gás, que está aqui sentado na minha frente todos os dias. Ou seja, qualquer coisa que ele me pergunte, me peça minha ajuda, ou eu tente ajudar ele de alguma maneira, eu já não posso. Não pode. Não posso, não. Porque afinal de contas eu não vivo a vida do Thiago Gás. E eu não sei o que ele passa. Então eu não posso tentar ajudar. Essa história tudo pra mim, tudo faz parte da mesma coisa, sabe? Nego tudo construindo murinho, cercando tudo de murinho. Vão cercando tudo de murinho pra vocês verem onde vocês vão parar. Vai nessa, vai. Vai que dá certo. Eu tinha anotado aqui para falar sobre a pesquisa do estupro, que 1/3 dos brasileiros pensam que as mulheres têm culpa por serem estupradas. É maravilhoso, né? 1/3 dos brasileiros também devem ter culpa por não ter cérebro, porque não é possível. Eu não, juro. Né? O que fala para essas pessoas, gente? Eu acho que a gente tem um problema sério de educação machista. Acho que as pessoas foram educadas por pessoas que foram educadas para ser machistas. Então, a gente tem uma geração, algumas gerações, não é só, eu acho que não é uma geração, mas eu acho que tem muitas pessoas sendo criadas já de maneiras diferentes, com um pensamento mais positivo, entendeu? Mais igualitário. Eu acho que as coisas tendem a melhorar. E esse tipo de pesquisa é ótimo pra gente saber que o bagulho tá louco ainda. A gente acha que o mundo é o Twitter, é a internet, onde a gente protesta das coisas, onde a gente tenta ajudar e faz movimentos e escreve matérias e faz um monte de coisa, e que as coisas vão dar certo. Vai dar certo nada. Com 1/3 de uma pesquisa, 1/3 das pessoas no Brasil, pela amostragem da pesquisa, acham que mulheres têm culpa pelo estupro. É isso aí. Teve o caso lá outro dia do juiz também, que da menina que era estuprada pelo pai, e ele ficou berrando com a menina, falando que a culpa era dela, que ela ia botar ela presa pra ela ser um pouquinho mais estuprada. Esse é o país que a gente vive, são os animaizinhos. A pessoa que pensa, animaizinhos, não tô falando em sentido dos animais, porque os animais são maravilhosos, tá? Animalzinho é uma expressão que nada tem a ver com a vida animal. São gente imbecil, desculpa, se você acha isso, você é imbecil, tá? Pronto, falei. Pode ficar bravo, não precisa me seguir não, se pensa que mulher merece ser estuprada. Aliás, tem mais aqui me seguir mesmo, quem sabe você aprende alguma coisa na vida, porque francamente, juro, tem 2 perguntas relacionadas aqui.
Uma é da Gabi Sayuri, que sempre faz perguntas. Acho que ela pergunta se eu acho que tudo que está acontecendo no legislativo, aqui ó, acha que os últimos eventos envolvendo o executivo e o legislativo federais influenciaram muito nas eleições municipais? Acho. Não acho que o povo vai tomar vergonha, porque a gente já vê, né, nas pesquisas, os candidatos estão na frente, socorro, mamãe. Acho que tá meio sem opção aqui em São Paulo especificamente. Que casting é esse, né, minha gente? Este elenco para prefeito aqui em São Paulo tá especial esse ano, mas acho que vai fazer diferença sim. Daí tem uma pergunta associada a essa no YouTube, que é o seguinte. O Patrick Cabidelli pergunta o seguinte: você sempre diz que devemos abrir o olho para tudo e logo não sermos enganados. Estamos às vésperas de eleições e às vezes não sei se voto em branco ou não. Por mais que pesquise candidato, sua história e tal, sempre tenho a sensação de que vou ser passado para trás mais uma vez. Você vota? Acho que o voto deveria ser voluntário no Brasil, facultativo, né? Ou nós não temos maturidade cívica para isso? Primeiro que quem fala que a gente não tem maturidade cívica no Brasil para ter voto facultativo é porque quer, sabe o quê? Curral eleitoral, tá? Primeira coisa é essa. Depois eu acho que é o seguinte: se você não tem segurança de votar em alguém, primeiro que eu acho que não dá pra ficar desconfiado nesse nível, eu acho que tem que pesquisar direito pra votar nas pessoas, pegar o histórico, olhar direito, ver quem é essa pessoa, o que essa pessoa já fez, votar é um negócio sério e a gente tem que pesquisar bastante antes de votar. Outra coisa é, não achou ninguém que você realmente acha que mereça seu voto, vota branco, vota nulo, anula teu voto. Não tá nem com paciência pra ir, não tem problema, filho. Vai viajar, vai, tira o fim de semana, tira o dia de votação, vai fazer outra coisa, depois você vai lá e justifica seu voto. Você pode justificar o seu voto a qualquer momento, inclusive. Então, acho que as pessoas não têm muita noção. As pessoas acham que se não votar, o mundo vai cair na cabeça delas e elas nunca mais vão ter nenhum documento. Primeiro que isso não é verdade. Você pode não votar, nem votar no dia e simplesmente depois ir lá e justificar. Você não precisa justificar no dia que você vota. Se não quiser justificar, não precisa nem justificar. Você vai pagar uma multa de R$3 depois e pronto. Sim, sim. O que ele está explicando é o seguinte: você não precisa justificar e aí quando você precisar um documento, você vai fazer a justificação na hora e vai pagar uma multa de R$3. Então assim, o voto é obrigatório no Brasil entre aspas, tá, gente? Só isso que eu queria dizer. Rola um terrorismo, assim, um pouco que você vai ficar sem documentos, você não vai mais viajar, você não vai ter passaporte, você não vai nada. Posso dizer de testemunho próprio que isso não é verdade, entendeu? E acho importante, se as pessoas acham que elas não têm alternativa de voto na eleição, elas não têm que votar. Seja em branco, sem votar ou anulando o voto. É importante que isso se crie um número disso, sabe? Que fique bem explícito que as pessoas não querem votar, que aquela seleção de pessoas não servem pra gente votar nelas. Então acho que quanto mais as pessoas tiverem essa consciência, mais coisas vão mudar. E sim, eu acho que o Brasil tem que ter voto. O Brasil não, o mundo tem que ter voto facultativo. Acho que as pessoas têm que ter vontade e interesse de votar. Acho que as pessoas não podem ser obrigadas a votar. Um dos grandes problemas de fraudes e coisas estranhíssimas que acontecem na eleição aqui no Brasil é por causa do voto obrigatório, tá? Então, pronto, já vão me xingar horrores, porque vão falar que... Não precisa votar. A Agatha Damião faz uma pergunta muito legal. Júlia, cresci usando roupas que a minha mãe ganhava das patroas. Só fui comprar roupa que eu mesma escolhi na loja com 20 anos. Foi dessa forma que surgiu a moda hip hop. Por isso, as roupas largas e com a ascensão a cena hip hop acabou criando suas próprias marcas de roupa. Muito se discute hoje na cena do rap e que o estilo maloqueiro foi apropriado pelas indústrias e temos marcas de moda no estilo hip hop com preços absurdos de caro, que só pessoas jovens de classes mais altas usam. Você acha que é natural as pessoas da favela que usam esse estilo como forma de resistência se sentirem incomodadas com essa onda de maloqueiro de condomínio, princesinha de abarreta? Era o famoso punk de boutique nos anos 70 e 80. Acho natural que as pessoas se incomodem. A moda de hip hop não começou com a roupa larga, ela começou nos anos 70 com outro tipo de roupa. Importante saber disso. O hip hop não começa na roupa larga, tá? Mas eu acho que é natural quando uma moda de rua... A moda funciona assim com todas as tendências. As pessoas começam a usar muito um tipo de roupa, que pode ser boca de sino ou pode ser roupa larga, barreta, tá? As pessoas começam a usar muito isso na rua. Isso vira uma tendência. As marcas começam a trabalhar essas formas, essas cores. E aí colocam isso em coleções comerciais, digamos assim. E isso se espalha para todo mundo. Então existem duas maneiras de você usar roupas que pertenciam a algum tipo de movimento. Por exemplo, como eu falei, a história do punk de boutique nos anos 70 e nos anos 80. Principalmente nos 80, que foi quando pegou a moda mesmo. Tá, uma roupa rasgada e tacheada, com alfinetes e pororã, tem lá sua origem no punk. Hoje em dia você vê um monte de gente usar isso. Nem por isso, e o movimento punk era um movimento muito político,
político, de resistência também, e nem por isso as pessoas deixaram de usar esses emblemas não, mas essas formas de roupa, roupa desse estilo. Então acho que são duas coisas diferentes. A roupa como resistência ela é muito importante, mas sim, uma roupa que é muito usada na rua, seja por um movimento ou seja por qualquer tipo de expressão de estilo, acaba sendo comercializada. Então são coisas diferentes. Esse é o ciclo da moda toda, na verdade. É todo o ciclo da moda. Então, mas ao mesmo tempo eu compreendo. Assim como eu tinha um monte de amigo punk que ficava muito irritado de ver, sei lá, Patricinha, menininha de calça rasgada, que nem hoje a gente usa jeans rasgados. Os caras ficavam putos com isso nos anos 80. Ou camisa rasgada, ou, sei lá, brochinho de anarquia, sabe? Essas coisas. Assim como hoje, uma pessoa que usa a moda como emblema de resistência através das roupas largas de abarreta no hip hop, ela também vai ficar irritada porque outras pessoas que nada tem a ver com isso usam. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. E eu não consigo nem achar certo ou errado, entendeu? Continuando em moda, nada a ver com o que eu estava falando antes, mas importante, também achei legal. Beatriz Forlenza me pergunta o seguinte: Júlia, queria saber como a gente faz para criar nosso estilo pessoal se quando vamos buscar influência de moda só encontramos a mesma coisa, como por exemplo no Pinterest, que qualquer tag que você digita sempre aparecem os mesmos looks. Porque, por exemplo, o Pinterest, as pessoas colocam lá imagens muito parecidas, e dependendo da tag que você coloque ou da palavra que você coloque na busca, sim, vai aparecer um monte de coisa parecida. Por isso que eu sempre falo que a inspiração de estilo, ela não tá num lugar só. Não adianta você ir só no Pinterest procurar inspiração para roupa ou só em revista de moda. É uma mistura de coisas, é você olhar gente na rua, você assistir um filme, um pouco de mistura com o que você se sente confortável, o que você gosta de usar, o que você acha que fica legal em você. Tem a ver com a tua personalidade, tem a ver com coisas que significam coisas importantes para você. Não sei se eu já falei música porque eu tô meio lesada hoje. Mas música, entender um pouco de história, ver coisas de época para você entender os tecidos, as formas. Acho que você criar um estilo próprio tem muito a ver com isso, assim. E muito menos com você procurar, sei lá, camisa listrada. Você vai procurar camisa listrada no Pinterest, realmente vai aparecer um monte de look do dia de camisetinha navy, assim, por exemplo. E que vai ser tudo meio igual. E porque é muito igual. O próprio street style, hoje em dia, é muito igual. Ele parece que é diferente, mas ele é muito igual. São as mesmas expressões, são o mesmo tipo de mistura. Estilos diferentes, mas dentro desses estilos diferentes, é tudo muito igual. Então, por isso que dá um pouco mais... A gente tem mais fontes para procurar hoje em dia, mas por incrível que pareça, nessas fontes a informação é muito parecida. O advento da coisa de você colocar imagem de uma maneira pesada na internet é dos últimos anos. Então você tem pouco arquivo antigo, pouco arquivo diverso. E o que aconteceu nos últimos anos é muito parecido. Então você precisa pesquisar mais. Você precisa olhar mais em volta, você precisa olhar referências que não sejam específicas de moda. E aí eu acho que você acaba criando o teu estilo, principalmente quem é você, assim, qual que é a tua personalidade, sabe? Que eu acho que é o mais importante. Camila Barros me pergunta uma coisa. Acabei de ler uma notícia no Facebook. Tá do Facebook, Camila Barros? Pera aí, brincadeira. A notícia é que o Bowie morreu através de suicídio assistido. Acha que é mais uma de biógrafo tentando polemizar para vender livros, ou acha que é possível, visto que a vida dele sempre foi cheia de mistérios e descrição? Nos Estados Unidos o suicídio assistido não é legalizado, então acho um pouco difícil disso ser verdade. Quando você tá muito doente, em fase terminal, você pode escolher se você quer ser colocado em respiração artificial, caso te dê alguma coisa, ou você não quer. Se você quer ser ressuscitado ou você não quer. Isso não é suicídio assistido, isso é só você escolher como é que você quer que se desenvolva esse fim da sua vida, entendeu? Então, talvez isso ele possa ter escolhido. Não usarem muitas ferramentas para manter ele vivo feito um vegetal, entendeu? Isso ele pode ter escolhido perfeitamente. Tipo, apareceu uma história também que as cinzas dele tinham sido espalhadas no Burning Man. E na hora, a primeira notícia dessa que apareceu, eu já botei no nosso grupo de trabalho no Slack, falei assim, olha o nível que o povo tá inventando já, coitado do boi rolando na cova. Mentira, né? A gente sabe que é mentira. Thiago Rodrigues faz... Eles adoram me arrumar confusão. Thiago Rodrigues me pergunta o seguinte: Júlia, você acha que falta honestidade em algumas blogueiras famosas em não querer comentar certos assuntos como política, racismo ou algum assunto polêmico em geral? Ou é só falta de personalidade? Me parece que existe uma constante patrulha para não tocar em certos assuntos, para não ofender o próprio público ou uma marca. Pera, não mistura. Acho que as pessoas têm que ter todo o direito. Eu já falei disso em algum vídeo lá atrás. E acho que foi uma pergunta parecida com essa, se eu não me engano. Acho que as pessoas têm todo o direito de não se expressar sobre alguns assuntos. Que talvez elas não dominem, talvez
que elas até tenham um pensamento formado sobre isso, mas não consigam verbalizar, e talvez elas realmente não queiram falar sobre isso, o foco delas não é falar sobre isso. Acho que elas têm todo o direito de não falar do que elas não quiserem falar. Eu acho que qualquer pessoa, na verdade, tem todo o direito de não comentar. Ninguém precisa comentar tudo na vida. Entendeu? Acho que não há necessidade. Tem duas perguntas divertidas para terminar nosso vídeo. Sim, um pouco mais curto hoje. Não precisa ficar horas todo vídeo. Tá bom, sim. A Marisa Mendes de Oliveira me pergunta... Oliveira. Você, como a maioria das mulheres, é apaixonada por sapatos? Quais suas paixões fashion? Na verdade, eu não sou muito apaixonada por sapato. Eu até tenho alguns sapatos, mas eu não tenho muitos. Não sou aquela pessoa que tem, sei lá, 300 sapatos, sabe? Mesmo porque eu não uso. Então... Eu, sei lá, nos últimos anos, com acessório em geral, penso muito assim, acessórios que resolvem os looks pra ficar mais bonito, assim, e acessórios bons, ao invés de comprar um monte de tranqueira, juntar dinheirinho e comprar um melhor, sabe? Uma bolsa boa, um sapato bom, aquele sapato que vai durar, que não vai ficar fora de moda rápido, sabe? Eu penso muito nisso, coisas que eu vou usar durante bastante tempo. A única, não é compulsão, mas coisa que eu coleciono mais é peça vintage mesmo, que eu... Às vezes entro... Agora faz tempo que eu não compro nada, por exemplo, mas às vezes eu entro numa fase de procurar coisas específicas. Aí eu tenho bastante coisa que acho que é o que eu tenho mais no armário, na verdade, hoje em dia. São as coisas vintage que eu vou guardando. Porque eu gosto das épocas e dos tecidos e dos bordados. Então eu tenho essas coisas. Isso é o que eu mais tenho, na verdade. Eu não sou muito louca de nada assim, na verdade. E tem uma pergunta boa aqui para terminar. Troca esse G de novo. Ele faz 80 mil perguntas. Eu adoro. O mundo precisa mais de mais Bowies e mais Fred Mercury, inclusive cantando juntos. É lógico que precisa mais. E eu duvido que vai ter... Bom, duvido não. Obviamente, como eles dois, nunca mais haverá. Acho que, infelizmente, a gente não vai ter mais gente assim no mundo. E acho que eles se criaram e se desenvolveram, né? Floresceram num ambiente mais propício, sabe? Talvez em épocas mais difíceis que agora, com mais preconceito, épocas mais complicadas, mas épocas mais loucas, assim, sabe? Eles tinham mais espaço para criar. Eu fico pensando se uma pessoa como eles, hoje, que... acertou e errou muito na vida pessoal, na verdade, né? Na música eles só acertaram, só foram maravilhosos. Se eles não iam ter muito julgamento, sabe, das pessoas. E se eles não iam ficar de saco cheio com isso. Eu vejo tanta gente ficar de saco cheio do julgamento das pessoas. É tão chato. Então, sim, precisa mais. Seria ótimo ter muitos, mas eu acho que não vai ter mais. Acho que acabou mesmo, infelizmente. É uma pena. É isso, minha gente. Acabou o nosso Petit Comité. Tem alguma coisa pra dizer? Tchau, guys. Tchau! Ele quer que eu desligue porque ele quer jogar videogames. Hoje eu tô gravando de noite. Eu tenho que me comunicar aqui com os meus parceiros de jogos eletrônicos. É a jogatina, que ele fica aqui à noite na jogatina e hoje eu estou gravando de noite, apesar dessa luz maravilhosa. Hoje é de noite. E aí ele precisa gritar, porque é uma gritaria. Parece que eles estão jogando truque, não videogame, entendeu? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Então é isso, gente. Deixa perguntas, sugestões, reclamações, tudo legal. E semana que vem eu tô de volta. Tchau. Tchau, cambada. Tchau, cambada de mata.